Direto da redação. Agora vamos à notícia factual que está acontecendo agora, no Rio de Janeiro. A professora Monique Medeiros da Costa e Silva e o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, eles foram presos agora há pouco em Bangu, na zona oeste do Rio, por policiais da 16ª DP, da Barra da Tijuca. Contra o casal foram cumpridos mandados de prisão temporária por 30 dias, expedidos pela juíza Elizabeth Louro Machado, do 2º Tribunal do Júri da capital. Os dois são suspeitos de participação na morte do menino Henri Borel Medeiros, de 4 anos, filho de Monique, durante a madrugada de 8 de março. De acordo com as investigações, Jairinho agredia o menino com bandas, chutes e pancadas na cabeça. E Monique tinha conhecimento disso, pelo menos desde o dia 12 de fevereiro. A polícia monitorava a casa onde o casal estava desde a última segunda-feira. E nesta quinta-feira, os agentes descobriram que eles não dormiam na residência. E você acompanha aqui pelas plataformas do Portal Viu o momento da prisão do casal Monique e Dr. Jairinho. Vamos aqui relembrar o caso. Henri Borel, um garoto de 4 anos, ele é filho de Monique, enteado do Dr. Jairinho, que é vereador no Rio de Janeiro. E esse garoto ele chegou ao hospital Barradó com marcas de espancamento, chegou morto, socorrido pelo casal. E o caso muito nebuloso. E eles tentavam vender a ideia de que o garoto caiu da cama. Só que a perícia, o laudo da perícia, contestava essa versão. Porque o menino tinha muitos sinais de espancamento. O menino tinha ferimentos no cérebro, tinha ferimentos no rim, tinha ferimentos no estômago, no pulmão. Então, era assim, ferimentos, segundo a perícia, que seriam comparáveis a uma vítima de um acidente muito forte, de um grande choque. Então, esse menino foi violentamente espancado. O pai, depois alertado pelos médicos do hospital que atenderam a criança, foi orientado a fazer um boletim de ocorrência e daí então deflagrou uma investigação. E o Dr. Jairinho, ele tentou usar de influência política para criar obstáculos à investigação. Primeiro ele pediu que o processo, que o inquérito saísse de uma delegacia e fosse para outra. Depois ele ligou até para o governador do estado, o Cláudio Castro, para tentar usar de influência política. E recebeu um sonoro não, porque o governador teria dito a ele o seguinte, que não teria a menor possibilidade de interferência nas investigações. Mas tem uma reportagem aí também para relembrar o caso. Vamos à reportagem do Repórter Brasil, por favor. As dúvidas continuam. O que teria acontecido com o menino Henri? Na semana passada, a polícia realizou uma reconstituição no apartamento onde o garoto estava antes de morrer. A mãe de Henri e o padrasto dele, o vereador do Rio, Dr. Jairinho, não aceitaram participar da simulação. Eles estavam com o menino sozinhos no apartamento no dia em que a criança morreu. O advogado disse que a mãe de Henri está em estado de choque e, por isso, não conseguiu participar da reconstituição. De acordo com os depoimentos da mãe e do padrasto, durante a madrugada, Henri foi encontrado desacordado no quarto e levado para o hospital. O casal disse suspeitar que o menino caiu da cama, mas os médicos da emergência alertaram ao pai da criança de que os hematomas no corpo de Henri não teriam sido provocados por uma simples queda. As suspeitas aumentaram depois que uma ex-namorada de Jairinho denunciou que ele teve um comportamento violento com a filha dela. No último fim de semana, uma outra testemunha também acusou o vereador. As respostas sobre o que aconteceu podem estar nos laudos da perícia e da reprodução simulada, que devem ser divulgados esta semana. O advogado de Dr. Jairinho pediu a transferência das investigações para a Delegacia de Homicídios. Uma testemunha teria acusado o delegado que apura o caso de ser parcial. Se ele não trabalha com outra hipótese, nós entendemos que a delegacia com atribuição mais especializada para apurar o caso é a Delegacia de Homicídios. Vejam, não há o que ser escondido, não há assunto espinhoso, não há nada que não queira ser abordado. Muito pelo contrário. A polícia olha ainda só, não se hein? manifestou. Olha a tentativa de criar obstáculos. E no dia que essa criança morreu, após enterrar o filho, a mãe da criança, a mãe do Henri Borel,
a professora Monique, ela foi ao salão de beleza na Barra da Tijuca e no estabelecimento, segundo consta, a professora realizou os serviços de manicure, pedicure e escova, pelos quais desembolsou R$ 240. Enterrou o filho de 4 anos e foi ao salão de beleza. Essa criança, segundo relatos do pai, toda vez que ele ficava com o menino era uma alegria, brincava, mas quando ele levava a criança de volta para os cuidados da mãe, porque ela tinha posse e guarda da criança, o menino chorava, ele não queria ficar. E algumas vezes ele se queixou ao pai, dizendo que o padrasto apertava muito, ele não gostava disso. E segundo depoimentos de testemunhas, o doutor Jairinho, ele já teve comportamentos violentos com outras namoradas e com filhos de outras namoradas. Então, ele já tem um perfil, assim, violento. Não gostava, aparentemente, de criança. E mulherengo, hein? Porque ainda que estivesse com a professora, fosse gastoso, gastasse dinheiro, melhorou a vida da mulher financeiramente, porque a mulher era uma professora, ele foi lá e remanejou, ele conseguiu remanejar a mulher para o Tribunal de Contas do município. O salário dela foi para R$ 12 mil mês. Então passou a ter boa vida. Você vê na imagem que ela é uma mulher turbinada, vaidosa, gosta de academia, né? Gosta de se cuidar bem. Pecado nenhum nisso. Mulher tem que se cuidar bem, o homem tem que se cuidar bem, todo mundo se cuidar bem. Não há pecado, não há problema nenhum nisso. O problema está na morte violenta de um filho e sua omissão, se esse for o caso. Porque admitir que um companheiro, um marido agrida, espanque filho em troca de boa vida, em troca de dinheiro, em troca de cargos, isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Não é papel de mãe. Estou falando aqui em tese, sob hipótese, porque até que essas pessoas elas não estão condenadas, elas não estão julgadas, é uma investigação. Elas que eram depoentes apenas, como testemunhas, agora passam a ser suspeitas e até aqui os elementos de convicção apontam para espancamento ou morte de uma criança de 4 anos em decorrência de espancamento. E aponta o padrasto como suspeito e a mãe também suspeita como cúmplice, no mínimo, né? Porque assistir, conviver com esse drama, conviver com isso, com essa tragédia em silêncio e não denunciar o suspeito, não denunciar o padrasto? Não. Vem cá, você que é mãe, você que é pai, você imagina você ter uma criança em casa, um filho de 4 anos, você trazer ao mundo uma criança de 4 anos e depois se deparar com alguém espancando essa criança de 4 anos. E a criança indefesa, porque a criança não fala, às vezes algumas crianças elas se calam, outras crianças não. Outras crianças falam, vão lá e relatam. Agora tem criança que não fala, ela segura. Ela passa a somatizar outros problemas, até psicológicos, emocionais, mas não relata para os pais. Muitas vezes vai relatar para o professor na escola, para o coleguinha, vai relatar para outras pessoas que não sejam os pais. E você conviver com isso. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, não é todo pai que se defrontaria com o doutor Jairinho e não cometeria um desatino. Porque tem pais que cometeriam um desatino diante de uma situação dessa. E eu que não quero imaginar se esse vereador for parar na cadeia, hein? No meio de presos lá, ele vai ter que ser colocado em um lugar muito reservado. Porque, primeiro, há suspeita de que seja miliciano. Há suspeitas. Aí, o lugar... Esse aí é o prédio que ele morava, né? O lugar que ele foi preso em Bangu, eu estou sendo aqui orientado pela produção, é tomado por milícias. Então, está aqui. A polícia descobriu que o doutor Jairinho agredia Henri com chutes e golpes na cabeça. E que a mãe sabia disso pelo menos desde fevereiro. Jairinho e Monique também são suspeitos de tentar atrapalhar as investigações da morte de Henri e de ameaçar testemunhas para combinar versões. Os mandados foram expedidos nesta quarta-feira pelo 2º Tribunal de Júri da capital. A prisão é temporária por 30 dias, mas a justiça poderá prorrogar
essa prisão, esse mandado de prisão, tendo em vista que o casal estava dormindo fora de casa e tentava criar obstáculos às investigações. Então isso pode ser prorrogado. Não se surpreenda se ficarem presos até o julgamento. Tem caso, hein? Existem casos. Dado aí o perfil violento do doutor Jairinho, de ameaçar testemunhas, as suas ligações perigosas, pode ser que ele permaneça uma temporada maior na cadeia. Até o julgamento deverá ser submetido a júri popular se ficar evidenciado, se a polícia encontrar mais provas. E você está conferindo aqui nas plataformas digital da Viu, do portal Viu, no YouTube e no Facebook, imagens reais, imagens em tempo real da prisão do vereador no Rio de Janeiro, doutor Jairinho, e da esposa, a professora Monique. Professora Monique, vamos ao nome todo dela aqui, porque ela precisa ficar famosa, né? Não pode deixar de ficar famosa, não. Está aí, ó. A prisão, então, do vereador doutor Jairinho. A Monique, ela é professora. Ela é professora da rede pública, né? E ela foi remanejada, está hoje no Tribunal de Contas do município, no Rio de Janeiro. E, pelo que consta, ganhando um salário bem acima do seu piso, do que receberia como professora, graças à influência do atual companheiro, o vereador doutor Jairinho. O nome dela completa é Monique Medeiros da Costa e Silva. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.